Olá, meu nome é Marcos de Assis Serafini. Eu sou Matheus Rodrigues. E a gente é aluno do 5º nível de Letras da Universidade de Passo Fundo. E esse vídeo está sob a orientação da professora Luciane Sturm. Esse vídeo será norteado por duas questões que nós achamos que quase todos os professores de língua já se fizeram um dia. Você já pensou na forma como o seu aluno aprende a língua? Você acha que os aspectos cognitivos estão relacionados com as características do meio social em que o seu aluno está inserido? Nessa videoaula, falaremos sobre as principais teorias da aquisição da língua estrangeira. E para falar sobre este assunto, nos inclinamos no artigo disponibilizado pela Prof. Luciane, Abordagens, Métodos e Perspectivas Socio-Interacionistas no Ensino de Língua Estrangeira. Discorreremos acerca das principais teorias, dentre elas a behaviorista, a gerativista, a cognitivista e a socio-interacionista. Ressaltaremos a visão socio-interacionista, pois é a mais atual. Vários estudos foram desenvolvidos com o intuito de verificar como a criança aprende a linguagem. Porém, somente a partir do século XX, esses estudos foram sistematizados com os chamados estudos diaristas. Eram linguistas ou filólogos estudando seus próprios filhos. Esses estudos acompanhavam as falas da criança por um determinado tempo e em situação de interação cotidiana. As teorias se dividem em duas vertentes, o qual o Matheus vai falar agora. São o empirismo e o racionalismo. Se trata, então, que os teóricos tentavam entender que o conhecimento é derivado da experiência. Para eles, o que é inato é a capacidade de formar associações entre estímulos, ou seja, então, ou entre estímulos e respostas. Para a visão empirista, a estrutura não está no indivíduo, ela não está dentro do indivíduo, não é construída por ele. A estruturação está no exterior, fora do organismo. A teoria empirista busca descrever uma língua apenas com dados observáveis, processos indutivos, ou seja, procurando construir o sistema de regras da língua apenas pela observação direta dos dados, ou seja, na fala dos indivíduos. O racionalismo, já além das observações dos dados, postula-se um conjunto de informações internas, inatas. As teorias atuais sobre a aquisição da linguagem assumem que, juntamente com as experiências, as crianças fazem uso de alguma forma de capacidade inata. Existem duas correntes inatistas, a gerativista ou inatista e as teorias cognitivistas e construtivistas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as teorias behaviorista e gerativista. O behaviorismo é uma corrente teórica inserida na forma de pensar empirista, como o Matheus estava falando. Seu principal representante foi o Skinner. A abordagem estrutural de maneira geral dessa teoria prevê a aquisição da linguagem por meio da imitação, da construção de hábitos. A teoria apresenta uma equação, estímulo, resposta, reforço, que vai aparecer aqui embaixo agora. Segundo essa proposta, um estímulo externo provoca uma resposta externa do organismo. Se essa resposta for reforçada positivamente, a tendência é que o comportamento se mantenha. Se a resposta for reforçada negativamente, o comportamento é eliminado. E já se há reforço positivo ou negativo, o comportamento também tende a desaparecer. Exemplo, agora vou trazer um exemplo bem simples, mas didático. Se a criança vê uma mamadeira, é o estímulo, e diz papá, e alguém lhe dá uma mamadeira, aprenderá que quando quiser comida, deve dizer papá. Então, a gente tem essa teoria confirmada, estímulo, resposta, reforço. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o gerativismo. O gerativismo de Noam Chomsky apresenta uma teoria a que chama de gramática, e seu estudo se dá especificamente na sintaxe. Para ele, constitui um nível autônomo e central para a explicação da linguagem. A função dessa gramática não é ditar regras, mas envolver todas e apenas as frases, ou seja, as que pertencem à língua. Assim surge a gramática gerativa de Chomsky. Gerativa, o nome já diz, gerar, criar frases, porque permite, a partir de um número limitado de regras, gerar um número infinito de sequências. Isso também é determinado por um processo dedutivo e inatista. Então, esse processo foi delimitado por Jean Piaget, que foi um psicólogo, filósofo suíço, especialmente conhecido por seu trabalho no campo da inteligência infantil, do cognitivismo infantil. Quanto à aquisição, então o que Piaget falava sobre a aquisição? Ela vincula a linguagem à cognição. Então é uma parte do nosso cérebro
que ela é responsável tanto pela cognição, pelo pensamento, quanto pela linguagem. Essas duas formas vão dentro dessa parte do nosso cérebro. Piaget, então, valoriza a sobremaneira a experiência. Para ele, então, a criança constrói conhecimento da língua com base na experiência com o mundo físico. Isso é, a fonte do conhecimento está na ação sobre o ambiente. Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo da criança passa por estágios universais, e em cada um deles a criança desenvolve capacidades necessárias para chegar ao estágio posterior. Funciona como um jogo mesmo. Quanto mais a criança vai jogando nesse território da língua, mais ela vai adquirindo esse conhecimento linguístico e mais ela vai ficando eficiente como falante. A principal característica desse período é a ausência semiótica. As percepções simbólicas e as ações motoras mobilizam a inteligência por meio do deslocamento do próprio corpo. Os estudos piagetianos são extremamente relevantes para a reflexão acerca do papel do professor nos processos da aquisição, da aprendizagem de línguas estrangeiras. O docente é visto como um facilitador, não um dono da verdade. Deve levar em consideração que, embora o aluno já tenha superado as fases iniciais da aquisição, que tange ao desenvolvimento cognitivo, também deve apropriar-se de um novo sistema linguístico. Então chegamos no socio-interacionismo, trazido por Vygotsky, um intelectual russo, cujas ideias têm particular relevância para as áreas tanto da psicologia quanto da educação. O teórico, então, compreende a origem e evolução do psiquismo humano como socio-interacionista, pois considera que o indivíduo adquire a linguagem em um processo de interação com o contexto social ao qual está inserido. A teoria socio-interacionista se apoia basicamente em 3 pilares. O primeiro pilar, então, as funções psicológicas têm um suporte biológico do nosso cérebro, pois são produtos da atividade dele. O funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, os quais desenvolvem-se num processo histórico. O terceiro e último, então, compreende a relação homem e mundo. É uma relação mediada por sistemas simbólicos, signos, que isso se trouxe lá no início da linguística. Podemos, então, concluir, de forma superficial, que Piaget, então, ressaltava o papel do sujeito na construção e no desenvolvimento de seus processos psicológicos, enquanto Vygotsky defendia que a construção das funções mais complexas do intelecto ocorria no processo de imersão no contexto sociocultural, que funcionava como gerenciador de todas as aprendizagens. Portanto, sabe-se que línguas são sistemas complexos, irregulares e abstratos, para poderem ser resumidos e classificados em um conjunto de regras, compreendidos através do esforço intelectual e estudo formal. E também que língua é habilidade e não conhecimento. Habilidade desenvolvida como resultado de interação humana, na presença de compreensão interna. Língua é fundamentalmente um fenômeno oral, sendo que a comunicação e a fluência são inicialmente mais importantes do que a precisão. E a precisão é consequência direta do contato com os nativos da língua, e não da existência de filtros afetivos. Então, isso quer dizer que não deve haver o desejo de imitar e ser igual, deve haver uma identificação com a cultura. Então, para aprender ou para ensinar línguas não existe uma fórmula certa. Um método correto. Um método correto. Segundo o Ricardo Schultz, que ele traz no artigo O que é talento para línguas, ele traz que existem vários fatores que influenciam na aprendizagem de uma língua, como a idade, a formação linguística, a acuidade auditiva, características de personalidade e entre outras coisas. A memória também é um ponto importante. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado.